Olá pessoal, bem-vindos a mais um Azores Metal Podcast. Um podcast de heavy metal em que 3 açorianos criam em cada episódio pontes entre os diversos estilos de metal e aqueles que nos ouvem, não é? Pontes e não muros, é isso. Nós somos uma espécie de engenheiros do metal. As bandas são os arquitetos, nós somos os engenheiros. Eu sou o Zé e comigo, como sempre, Mr. Melo e Sir Mike. E está. É isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, engenheiro. Boa noite, engenheiro. Há que dizer que... Boa noite, Sr. Engenheiro, Sr. Doutor, em todos os casos. Eu sou trolha, não é? Já percebi. Eu sou trolha. Também somos trolha. Alguém tem que construir alguma coisa. Eu sou aquele engenheiro que queria... Pronto, acho que consegue-se perceber bem aqui pelos nossos episódios que as nossas pontes de vez em quando caem. A ver pelos meus venis, que de vez em quando caem aqui atrás de mim. Portanto, as nossas construções são meias... Pá, não são preparadas para balas de terra. Pronto, é aqui. Isso é assim. Não era antissísmico. A gente tem muita coisa debaixo da nossa asa. A gente tem uma companhia aérea, a gente tem uma companhia de barcos, a gente tem vários hangares, a gente não pode chegar a tudo e depois a manutenção às vezes falha. Participamos na indústria farmacêutica com o Metal Fund, é muitas coisas. Exatamente. E depois às vezes falha uma coisinha na manutenção aqui, outra ali, pá, é assim. Por isso é que a gente agora arranjou mais um engenheiro para não temos arquitetos, arquitetos não temos. A gente é logo, vamos lá. Não, arquiteto depois fica muito bonito e depois também, mas não serve para nada. E, portanto, também não pode exatamente. E continuamos com a nossa obra parada, Azores Metal Podcast. Exato. Temos a nossa ponte. Eu acho que no Azores Metal Podcast é um bocadinho como as obras públicas em que estão todos a olhar e ninguém está a fazer nada, mas a obra está por fazer. É assim um bocadinho. A gente fala de temas. A gente fala de temas, não é? Mas sem falar dos temas. Carro. Quando soube um carro ao longe, soube um carro ao longe, começa tudo a trabalhar. O carro passa, tá bom. Pois, então pode ser o gestor da obra, que um gajo tem que estar atento. A obra de Santa Engrácia é a obra de Santa Amp. É isto, Santa Amp. Exatamente. Olha, mas por falar em pontos, quem é que esteve no tabuleiro da Ponte Amp na semana passada? Monolith Abyss. Um tabuleiro que abanou um bocadinho. Mas é verdade, tivemos aqui um novo artista neste tabuleiro, né? No tabuleiro da Ponte Amp, e correu bem, foi bom, foi uma boa entrevista com o nosso amigo André Druska, André Astaroth. Astaroth. Olhei os discos atrás do... Agora tudo caíram. Ok, não foi de invocar o nome. Foi uma banda de black metal sinfónico açoriano e que estão aí na luta, que lançaram aqui o Brimstone Confessions. Estou aqui a pensar que ainda a pegar na história das pontes, quando foi a ponte Vasta Gama foi inaugurada, que eles fizeram uma cena de uma feijoada para toda a gente. Maior feijoada para toda a gente. Qualquer dia o homem que faz. Deve ter havido uma quantidade... Uma subida de metano nesse dia em Lisboa. Sim. Era já para testar tudo. O rio nesse dia ficou mais castanho que nunca. Bem, enfim. Tema 2. Temos tema para hoje ou só se revela depois das notícias? É só depois das notícias. Tu és um gajo que gosta muito de revelar as coisas, pois mas é, gosta de manter a verdade é que o tema está sempre... A gente mete o tema sempre no título do episódio, portanto... A liga já lá sabe, não é? Pois. Mas vamos fazer um suspense psicológico. Exatamente. É porque deve haver sempre aquele gajo que passa a parte da introdução à frente, tipo Netflix, e ignorar a introdução. Exatamente, e então a gente cria um... Eu sou claramente esse gajo, eu passo sempre as introduções à frente. Também eu. E eu sou aquele gajo que às vezes quando está a acabar o episódio é que vejo o nome do episódio. Que é para fazer spoiler. É exatamente. Mas olha, por acaso, desculpa, a única introdução que eu nunca me saltei na vida foi do Tokyo Gold. E eu não gostava nada do anime, mas via sempre as introduções. A Tokyo Gold é porque a primeira temporada a música era de um gajo que se chama o TK é aquele gajo espanhol. É
Litetozin. É TK from Litetozin. E é a música é espetacular. Então eu não passava a música à frente. Era a Isto em única. português, Viteto pode levar para. Não, em espanhol também. Okay. Não, É passando à frente. Litetozin. É porque ele é o Tozin Seguro. É que ele é japonês. Então eles dão um nome, mas o nome não é bem o nome dele. A net falhou e eu só percebi a parte do Teto. Pronto, a gente depois nos captions, depois deste vídeo, que é super importante. Por acaso, outro dia estava a ver os Transformers. Sim. Lembrei-me da. Não é? Mas depois lembrei-me de uma série que Da vi Megan quando era Fox. pequenino. Lembraste Que da era- Megan Fox, não foi? Também lembrei-me. Bela lembra-me. Mas lembrei-me foi de Beast Wars. Transformers de Beast Wars. Eu não Não lembro sei se vocês disso. lembram. Era as esferas mecânicas. Você não se lembra das esferas mecânicas? Epá, eu adorava as esferas mecânicas. Esferas Eu mecânicas. adorava. Não E então lembro. fui ver um episódio com o meu filho, né? Tu tens que ver aqui. Então, fui ver. E o início é tipo, a música é tipo heavy metal. Tipo aqueles solos assim. Sim, que é sim, isto? sim. Isto já Pá, estava eu- naquela altura. No meu tempo, de quando a gente era pequenos, para mim era Feras Mecânicas e os Thundercats. Para mim, Sim, os Thundercats eu lembro-me perfeitamente. Thundercats. Thundercats. Isto, Thundercats. só. Ah, Oi? aí está. Depois vem o algoritmo e estraga tudo. O algoritmo das contas. O algoritmo da minha esposa. Depois vem o algoritmo da minha esposa e parte-me a cabeça. Eu tenho que admitir que estava a olhar para o Zé e de repente vejo o Mike um bocadinho diferente. Mais interessante. O Mike mais interessante. Bem mais interessante. Eu ia dizer bem o que a inteligência artificial faz. Só para dizer que em relação ao Zé, o Zé hoje está no hangar 532, um hangar Não tem iluminação suficiente, nem som, nem nada. Isto é para provar a alma que a gente põe neste podcast. É que nem nas nossas férias a gente deixa de. O Zé podia neste momento estar numa esplanada, beber uma cervejinha. Podia estar a ouvir uma banda nas festas daqui da localidade que são os. Como é que era o nome? Esqueci do nome. Fiesta, qual era assim? Isso parece uma bem. banda. Parece bem. Então, tinha um piano de cauda no palco, piano de cauda tipo Axel, né? Mas pintado de azul. Mas depois, no lugar onde tinha um órgãozinho, tipo, os gajos adaptaram aquilo, adaptaram um órgão, e eu, lindo. Fake it till you make it. O Tuga faz dessa. É o cenário que manda tudo. O cenário. Claro, então, exato. É americano. Eu aqui pela terceira, em pleno junho, se por acaso quisesse ver alguma coisa à noite hoje, era de capa d'água. Era de capa d'água e era tipo uma coisa que não tivesse a menos de 20 metros. Mais de 20 metros. Mas vamos falar nisso nas notícias que eu acho que o Nuno quer dar uma notícia sobre um grande concerto que vai haver na Ilha Terceira no verão. Quer? Parece-me. Eu acho que sim. Ondas Verdes. Vamos para as notícias. Segue aí, Nuno. Manda aí o coisa das notícias. Já seguiu ou não? Ok, não seguiu, mas vai já seguir. Segue. Olha aí as notícias. As Horas Metal Podcast. Notícias amplificadas, leves e fresquinhas. Aí está, pessoal. Notícias do mundo metaleiro para quando vocês estiverem no trânsito da ponte. Se vocês estão no trânsito, tem que falar notícias do mundo metaleiro. O que é que temos? Acho O que é que temos aí? E quem vive nos Açores? Também, na ponte entre a Terceira e a Graciosa. Essa, claro, quando aquela que aparece na maré baixa, não é? Eu sei que já não vejo a terceira há uns tempos, Mike, mas temos muitas pontes a passar por cima que é para o gato, as pontes a passar por cima da via rápida. Na zona industrial, pois é. Exatamente, tudo já está à frente. Não são pontes, coisas, mas são pontes, a partir do momento que passa por cima. Bem, e essas notícias? Vamos passar por cima disto. Em relação às notícias. Eu vou começar já com as minhas. É isso mesmo. Manda para a frente. O que é que eu tenho aqui? Tenho uma sugestão. Vai Zé, estamos contigo.
uma sugestão para os nossos amigos de uma banda que já não vem há muito tempo a Portugal. Para o pessoal da época 2000, o pessoal que gosta de usar o chapéu para trás, que são os Limp Bizkit. Os Limp Bizkit, é isso, meus amigos. Do amigo Fred Durst. É, não é? É do Fred Durst. Portanto, pá, pessoal, Vilar de Mouros, em agosto, o Frederico vai estar lá. Pá, os Limp Bizkit é música que certamente há bastante pessoal que gosta. No meu caso não é propriamente a banda que eu gosto mais, mas é tipo pipoca. A pessoa come um saquinho, não fica cheio, mas também não vai fazer uma refeição de pipoca. Mas pronto, mas na altura é bom. E pronto. E é os Limp Bizkit. E mais, o que é que tem mais aqui? Também tinha... Deixa-me só dizer em relação a isso que saúde o regresso das tuas analogias de comida. Desde a pizza de ananás que não tínhamos uma analogia tão boa. Também gosto. Também gosto. A pipoca também é boa. Então se for pipoca de mantequilha... Mas eu gosto mais de mantequilha. Os meus filhos gostam mais daquelas que é com açúcar e com aquelas coisas. Mas eu gosto mais de mantequilha. Nada bate as mantequilha. Salgadinhas. No caso dos Limp Bizkit, eu diria que é daquelas coloridas, acho eu. É daquelas de caramelo, que um gajo come uma vez por ano e vai a meio do saco enjoa. E o amigo Fred ainda está naquele estilo velhote? Ou está de volta aos anos 2000? Está o Fred Dead. Mas o Fred Dead também não faz exercício. Mas é um mix. Está tipo Fred Santa Casa, não é? Que é do bar de idosos. O gajo, pronto, assumiu esta imagem, não é? Deixou cair. Não sei se ainda tem o chapéu. Acho que já não tem o chapéu. Depois acho que aquela cabeleira não permite, acho eu. Acho que ele de qualquer maneira é um gajo, é um empresário da música. E ele já produziu muitas bandas e foi buscar muitas bandas e investiu nelas, né? Mas quer dizer, pronto. Nós associamos-lo ali aos Limp Bizkit, né? Mas ele faz muitas coisas na música por trás. É que é para dizer keep rolling para a próxima notícia. Rolling. Keep rolling. Pontos, é só pontos. Hoje é engenharia. É só pontos. É engenharia. Bem, a minha outra notícia que é... não é bem notícia, não é? Mas a semana passada saiu o álbum do Extreme, do nosso grande Nuno Betancourt. Já ouviste? Já ouvi muitas vezes. Por acaso já ouvi o álbum bastantes vezes. E que tal? Gostei bastante. Tem muitas músicas com muitos solos fantásticos. Tem uma ou outra música que realmente... Pelo menos uma música que... não sei o que é que eles tinham. Pronto, tem que ser uma mesmo mazinha, não é? Mas, no geral, acho um álbum muito, muito porreiro. De rock, hard rock, ou funk metal, o que quiserem chamar, não é? Mas um álbum que soube muito bem ao estilo de sei lá, Motley Crue, é aquele estilo de... Extreme. Por aí, Extreme, não é? Mas com certeza tem o próprio estilo. Aliás, é verdade, os Extreme têm um próprio estilo. Pois, era o que eu ia dizer. Não há muito... Eu não consegui ainda ouvir tudo, mas o que eu ouvi é Extreme. Tem ali, para já, a Rise, tem o solo, um grande solo, mas tem outras também com a Save Me, com... há uma outra também tem um grande solo, e depois tem riffs poderosos. Depois tem uma baladazinha também, mesmo ao estilo quase da More Than Words. Por acaso acho que foi escrita sobre um amigo do Nuno Betancourt que faleceu. É pá, lindo. Mas o que mais gosto também, o álbum está muito porreiro, é ver o Nuno Betancourt tipo, no topo, a ser chamado, a ser entrevistas atrás de entrevistas, a ser considerado realmente um dos melhores de sempre. Não é em Portugal, mas fora, realmente a ser chamado. Mas isso também, quer dizer, exato, é normal. O mercado português não é este, ele nos últimos dias não tem saído do topo da cama do hospital, porque eu tive aquela operação ao joelho. Mas acho que mais uma ponte. Posso ser as minhas? Força. Então, não sei se vocês antes querem só que eu diga aquela que o Zé disse do grande concerto claro. de metal que vai haver no verão. Isto é só para mostrar. É um estilo tipo Fred Durst. É um estilo polémico. Então, qual é o festival? Não, isto é mais um... Brincadeira.
uma brincadeira, um desabafo, uma crítica, porque epá, um gajo sempre que pede algum apoio para alguma coisa de jeito nestas ilhas de Bruma, não há dinheiro para nada, mas daqui na Ilha Terceira, na semana cultural dos biscoitos, agora no verão vamos ter o DJ Bruno de Carvalho. Eu vi e gostei muito. Sim, era o que faltava. Era o que faltava a nível da cena o que eu musical também portuguesa. exatamente. Um músico de renome. É um músico de renome. Pronto, eu não posso dizer grandes considerações sobre ele porque eu sou benfiquista. O Zé, se calhar, sendo do Sporting, pode dizer mais alguma coisa. Portista, ora sim, isso não tem nada a ver. Mas, pá, o gajo parece que é bom DJ. Porque, pronto, lá está. Cada um tem que sobreviver na vida como pode. Ele sobrevive como DJ. O problema não é ele, é quem o contrata. Quem o ouve, ou quem... pronto, né? Agora, a verdade é essa. Quando a gente... Se calhar se fosse um artista... sei lá... açoriano... O que acontece? Este gajo atrai pessoas, pronto, pela polémica que causou. Isso é mais... Eu acho que ele usa a imagem dele e as pessoas lá dos biscoitos decidiram, a gente quer chamar aqui pessoal... Sei lá. É por causa desta notícia, a gente fica aqui. É o que é. Vamos a uma notícia a sério. Notícia a sério. Nasce um festival novo, o Metal Injection, nos Estados Unidos, e também nasce, que vai ter muitos nomes, entre eles os Cavalera. E nasce também um pequeno festival progressivo, muito interessante, que eu oxalá fosse aqui na Europa e se calhar até acaba por ser. Mas agora só tem dois meses, que é junho e julho de 2023, pelos Dream Theater, organizado pelos Dream Theater. Chamam-se o Dream Sonic e é só de música progressiva e que vai contar com nomes como os próprios Dream Theater, os Animals as Leaders, do guitarrista Tosin Abasi, que vale a pena, aquilo invente você uma música nova e como tocar a guitarra de outra maneira. Esses são os gajos para ouvir. E depois o Devin Townsend também vai estar, para quem não sabe, era o antigo vocalista do Steve Vai. Foi um dos projetos mais conhecidos, que também tem música muito, muito, muito interessante e é um grande músico, um grande vocalista sobretudo, e também é muito bom guitarrista e é sobretudo, mas muito bom vocalista. É uma maravilha ouvir aquele gajo, faz coisas impressionantes com a voz e está sempre a bombar. Portanto, boas notícias. Depois há uma dos Metallica, já que não tínhamos falado dos Metallica, já passou para aí meia hora. Pronto. Que registro que não fui eu que comecei com esta conversa. Pronto, vai lançar um EP em conjunção com a Amazon, que é a The Amsterdam Sessions, que são temas ao vivo. É um EPzinho com 4 músicas ao vivo. O Amsterdam foi o primeiro concerto que eles deram nesta digressão. Exatamente. Acho que é a raiz disso. Mas enfim, é isso. Essas são as nossas notícias. É sempre a chamar dinheiro. Sempre a bombar. A máquina da pasta. Vou só fazer aqui um memorial ao Ken Kelly. Não confundir com o Ken da Barbie. Ken Kelly. Ken Kelly, que foi um gajo que simplesmente fez capas dos álbuns quase todos dos Manowar. Ou seja, tudo o que vocês possam ver daqueles géneros, tipo de batalha, tipo a guerreiros, não sei o que. Ele participou também nos retratos de Conan, também do Sleepy Hollow, que se não me engano era a venda do Cavaleiro Sem Cabeça em português. Ace Frehley, Rainbow, ou seja, é um gajo que deu muito às capas de bandas, não sei se disse dos Kiss também, de bandas que fizeram muito sucesso e fazem, e também um bocadinho por causa das capas dele. O homem já, infelizmente, já morreu no dia 3 de junho, mas nunca é tarde para fazer para prestar homenagem a alguém que este pessoal também não é só os músicos, este pessoal também, também contribui. Exatamente, claro. É isso, pá, Ken Kelly. Gone but not forgotten. São os que estão nas sombras.
inglês. Exatamente. É como os roadies, e os técnicos de guitarra e tudo, está tudo lá a fazer com que as bandas funcionem e ninguém sabe quem são. Isso. Ainda hoje os La Fiesta estavam Lá fiesta, estavam do piano. o do piano. Os gajos estavam ali na praia, não era? E os gajos estavam, o palco é ao pé da praia, e os gajos estiveram tipo a tarde praticamente toda, desde as 4, se calhar, até às 8, só a montar o palco, a afinar os instrumentos, os bailarinos, não sei o quê. E uma Isso é banda. espetacular. Mas Isso não é isso. A minha questão foi tipo, e depois estava lá a olhar para eles, estes gajos só podem estar aqui por gosto, não pode ser por dinheiro. O tempo que eles despendem nisto, a quantidade de pessoas que tinha lá no palco tem que pagar, pronto, tem que pagar, tem que ajudar, não é? Tem que fazer Não dinheiro, é tem que- umas festas aqui não é tipo isto não é um Rock in Rio, não é? Não, claro. Eu Rock- achei Rock in São Martinho. Hã? Rock in São Martinho. Epá, pois, Achei- a música, para quem, pronto, não sei, quem já experimentou esta vida de música é muito por gosto e tem muito esforço, muito trabalho e para muito pouca recompensa, até seres realmente recompensado e depois é à bruta, né? Mas até conseguires ganhar nome é uma coisa muito complicada. E nem Mas não é para todos. achei mesmo aquilo assim, estes gajos têm que estar mesmo aqui. Mas Não é. as bandas de Pá. verão fazem muito dinheiro. As Bem, bandas mas de verão é no fazem dinheiro. verão. É no verão, pois. Ali, É isso. pronto. São projetos de verão. Pois não tem um Acho que CD se calhar a lançar não. nem nada disso, não. Não, mas eles fazem dinheiro nos espetáculos. Quer dizer, imagina que pagam 5.000 euros se fizerem numa semana 3 ou 4 concertos. É fixe. Ninguém vai pagar 5.000 euros aos da RDO. Pagam 100 euros e a gente tem que pagar o gasóleo. Falar aqui com a Câmara é. de São Martinho. Os E gajos RDO aparecem aí. Pode ser que paguem uma cervejinha. Aí, cara. Os gajos estavam a tocar, mas os gajos até estavam a tocar Dire Straits, Queen. Pô, depois a malta toca Estavam a disso, tocar músicas. músicas porreiras. Sim. É. Tinham era aquele piano é que matou. Mas pronto. Bem, vamos a isso ou quê? Bora. Força. O que é que temos hoje aí, Mike? O que é que Anunciado. temos aí? Eu? Claro. Não sei. Pá, tu Não estás sei. O que é que doido, eu faço? estás doido. Não faço ideia. Estás doido. O que é. Vamos hoje falar de um bocadinho dos pais do heavy metal e um bocadinho da música dos anos 70 e que são aquelas primeiro livro da Bíblia as do fundações, exatamente, são as fundações deste grande género que nós adoramos. Vamos falar com muito rigor histórico, obviamente, porque nós somos super rigorosos, sem nenhuma especulação e portanto, este tema está super estudado. Portanto, vamos a isso. Aliás, se o AMP é conhecido por alguma coisa, é pelo rigor. É rigor. Porque é muito necessário ser super rigoroso. Como é que a gente pode... Eu por acaso tenho estado a ler um bocadinho, fui ver documentários e depois li algumas coisinhas, e por acaso, no meio desta história toda, começa-se as pessoas vão remetendo para o passado, não é? Sempre para o passado, para ver onde é que estão as origens do rock and roll. E acabas no Chuck Berry e não sei o que nesta coisa, não é? Que são, realmente, considera-se que ele é um dos pais do rock e logo, sendo do rock, do metal mais à frente, porque o gajo é dos primeiros que pega na guitarra e usa a guitarra como um primeiro instrumento, o instrumento principal. Porque normalmente a guitarra era uma merda que estava para lá fazer acordes. E tinhas o sax, tinhas isto, tinhas aquilo, tudo o que quiseres, mas não tinhas a trompete, mas não tinhas a guitarra à frente. Então temos... é engraçado isso, porque nasce associado à guitarra. E então muita da história do rock acaba por ser o que as pessoas faziam com a guitarra ou com os amplificadores, rasgar não havia distorção, não é? Rasgavam as colunas, rasgavam os cones, metiam aquilo tudo no máximo para sair alguma distorção e uma potência e um som diferente. Acabava por ser isso que ia dando forma ao rock nos anos 50 e nos anos 60. Foi engraçado. Antes dos 70. Um bocadinho aquela parte do filme Regresso ao Futuro, que o gajo faz lá o sol no fim e depois diz que vocês ainda estão preparados para isto, mas os vossos filhos vão adorar. Sim. Mas isso é do Vanilla, não é? Isso é o som do Vanilla. Não, é o Johnny B. Good. O Johnny B. Mas há uma parte que aparece o Vanilla. Não, tem um que aparece o Steve Vai, mas não é no Regresso ao Futuro. É o Crossroads. Eu não sei, sabes que eu não vi o Regresso ao Futuro. Esse realmente, o Chuck Berry com o Johnny B. Good e a maneira dele tocar a guitarra e trazer a guitarra para a frente do palco, que é o que não havia, como é que estava a dizer, a guitarra ficava lá atrás, era tipo um instrumento de sopro quase, estava ali atrás, só a dar suporte. E o gajo, quando traz ela para a frente e toca, e depois
usa aquilo como espetáculo, como a maneira como ele toca, aquela maneira. É impressionante. E outros artistas da altura, não é? Também o Muddy Waters. Sim. Aliás, o Keith Richards, um dos maiores guitarristas de rock de sempre, não é? Mas esse mais à frente, não é? Bastante mais à frente. Sim, mas ele inspirava-se no Muddy Waters. Sim. A gente também, se calhar devia dar aqui aquela chegazinha do passar aqui para o Elvis e sim. porque isso, ou seja, isto tudo deriva do blues, não é? E antes disto tudo do Chuck Berry, isso também apareceu. Country também. É de country, exatamente. E aparece aqui o rock and roll, não é? Que o Elvis fez um bocadinho isso de trazer. Exatamente. O Elvis fez um bocadinho isso de trazer o violão, neste caso, para a frente, mas mais numa de. Não como o Chuck Berry, mas numa de trazer a parte de dança e. Mas o Chuck Berry também. Tu vais ver, por acaso, o Elvis vê-se que copia bastante o Chuck Berry, não é? Até mesmo nas danças, as pernas e tal, é assim. Até porque ele era branco. Ele era branco. Era isso mesmo que eu ia dizer. Okay. Naquela altura contava muito, mas contava muito. Não, pois é, exatamente. Não podia ser uma pessoa de cor que fazia um estilo. Isso não exatamente. Não aceitável. É verdade. A América é muito isso. É muito América e as raças. Mas é fixe por causa da guitarra, porque realmente acho que é indiscutível que o instrumento do rock e do metal é sobretudo a guitarra, não é? Desculpa, não é baterista. E os amplificadores altos. É uma guitarra com um amplificador. É por isso que este podcast se chama AMP. Pronto, é o fim, pronto, é isto. Isso é assim, que eu saiba teve uma tarolazinha no seu Não. E olha, a gente temos que admitir que o heavy metal sem uma bateria lá atrás mais alta de qualquer antes não é metal. Sim. Passa do sem bateria não, mas sem baixo dá. Sem baixo eu já vi. Também dá. Isso foi mais anos 80. Já foi inovações. Mas é que é isso. Mas o Nuno tem razão. E já saltando 2 décadas para a frente, né? Vamos saltar os anos 60. Isto a gente vai para a frente e para trás, porque a gente tem o DeLorean. Mas se há coisa que depois aparece nos verdadeiros pais do heavy metal, que a gente pode revelar que são, acho eu, os Led Zeppelin e os Black Sabbath, que estão assim na gênese, se calhar, por exemplo, para fazer uma analogia um bocado fleira, mas assim direta, os Led Zeppelin fariam bandas como os Halloween e os Black Sabbath fariam bandas como Motorhead ou Metallica, mais cruas, para fazer uma analogia fleira muito básica, ok? Sim. Os Halloween se calhar são um cruzamento seria um cruzamento de Led Zeppelin com Judas Priest. Sim, mas se fizeres uma linha, sim, pronto, olha, o melhor exemplo é Judas, não é? Led Zeppelin, Judas, Halloween. Deixa-me só cortar aqui um bocadinho, peraí. Diz. No meio tens os Deep Purple, não é? A gente tem os Sim. No meio temos os Deep Purple. Mais uma do ensaio desta tarde dos La Fiesta. Uma música que tocaram foi o Smoke on the Water. Claro. Então, o Smoke on the Water, não é? Aliás, estão lá a tocar e de repente eu estou lá a ver a minha cervejinha, olhar para o ensaio, não é? E passa um casal mais idoso e o velhote chama o vocalista ou o guitarrista, já não sei. E os gajos param, ele assim, sabes a quem é que ele tocou esta música? Mas tipo, no meio de nada, tipo, e eu não sei quem é que dedicou, mas sei quem foi a banda. Mas a quem é que ele dedicou? E eu, não sei. Frank Zappa. E ele, foi ao Frank Zappa, sim. Porque está lá escrito na letra. E eu, ok. Pronto, e continua assim. Olha. Mas por exemplo, Black Sabbath, Led Zeppelin e Deep Purple, mas Deep Purple com o Deep Purple até se calhar mais para
mesmo papel ou por causa do teclado. Pode ser, Como sim, usavam muito o teclado. sim. Muito arpégio, é Esse verdade. aí. Eles tinham muito. Bandas como os Deep Purple tinham muito improviso. Era o psicadélico, eles também andavam no rock psicadélico, era o rock psicadélico, não é? Aquilo eu vi quando eles começavam quase a fazer aqueles duetos aquilo na altura era mais sintetizador do que outra coisa, não era? Sim. Ou era teclado? Era sim. Quando eles começavam a fazer aqueles duetos entre aquilo e a guitarra, aquilo, às vezes até acabava por se tornar um bocadinho. Tá bom, pronto, vamos continuar na música. Mas era a cena do psicadélico, que aquilo entrou naquela altura. Estás a acabar os anos 60, os 69, acaba os Beatles, não é? Acaba os Beatles, ou está ali na altura dos Beatles, e entra naquela altura do Flower Power, não é? Portanto, os gajos criam este tipo de bandas, nem sequer havia um estilo definido, isto era rock psicadélico, pronto. É rock psicadélico, a gente muito vê ligado às drogas, muito ligado fotos à dos Black Sabbath com flores por trás e cenas assim, tipo num festival. Sim. Winner Skinner e bandas assim, aquilo era tudo muito. Tu, na altura vês Woodstocks e coisas assim, e o pessoal está a ouvir um solo de guitarra e está tudo assim a bater palmas, tipo. O pessoal na altura ainda não... É aí que o Ozzy aparece. Olha, o Ozzy usava muito aquela roupa hippie com as... Era isso que eu estava a dizer, Sim, exatamente. Bem, mas quer dizer, a gente está assim, a passar dos anos 60, era o que estavas a dizer, é o fim da década de 60, e depois entramos nos anos 70, não é? Com o movimento hippie, depois o uso das drogas, as viagens astrais, enfim... Quer dizer, não é? Era também... a música também era... The Other Side of the Moon no instante. Mas é que a música também era uma forma, digamos, de posição social, não é? De expressão social, um bocadinho de... era uma expressão... Era mais artístico do que... se calhar a música anterior era mais de entretenimento. Até aos Beatles, se calhar, era mais de... Eles iam tocar, as pessoas estavam a ouvir. Ou estavam a fazer outras coisas. Mas vocês imaginem naquela época... Os pais desses jovens, não é? Eles, o pessoal era trabalho, depois nos fins de semana, se fosse preciso, ia ouvir um rock and roll num bar e dançava com a esposa, ali, mas sempre uma coisa muito, vamos dançar, está na hora de dançar, não sei o que mais, e depois de repente os filhos olham para o lado e os filhos estão a ouvir um Paranoid. Ou estão no Woodstock. Estão no Woodstock a ouvir isso, a ouvir uma coisa completamente diferente. Aquilo na altura deve ter sido um choque. Sim. Um choque geracional e... Sim, eu acho que também está muito... Eu acho que é uma época, pelo que eu percebo, porque eu não vivi essa época, não é? Isto é uma análise posterior de ouvir e pensar, bem, estes gajos estavam numa onda de experimentar e também de superação. Estavam sempre a superar-se. E era muito engraçado, porque tu vês... tu tens o Chuck Berry, né? Depois, isto nos anos 50, e tens um gajo que toca guitarra que ninguém conhece, mas a cena dele era tentar arranjar distorção. Então ele vai e começa a fazer cortes com x-ato, com lâminas nos cones, quer dizer, para ter um som mais chocante. E isso leva a um continuar, de gente que continua a fazer isso e depois que se junta com a Marshall e fazem amplificadores e levam ao rock, não é? Depois, tendo o som, o que é que tu fazes com esse som? Pôs solos mais agressivos, riffs mais agressivos, música mais complicada, viagens com a música. E depois, quer dizer, eu acho que se estabelece bem uma base para o que é o rock dos anos 70 e o aparecimento do metal. Quer dizer, é aquela tentativa de superar-se, fazer mais... Eu lembro-me que há um episódio dos Beatles em que o Paul McCartney sabe que os The Who vão fazer uma música qualquer que vai ser muito rápida e ele, sem sequer ouvir a música, faz o Welcome Skelter. É mais ainda, sabes? É aquela competição. E isso é bom. Os Beatles estavam sempre, em parte, a competir com... Tentar fazer coisas novas, não é? Exatamente. Eu acho sempre piada uma conversa que um dia estava os meus pais quando compraram o carro que trazia pen no rádio, então estava a juntar assim umas músicas e a minha mãe, pronto, sempre foi mais Roberto Carlos, etc. E o meu pai sempre foi mais para o rock. Mas ele nunca foi uma
nunca fui uma pessoa de se expressar muito em termos de música. E então eu vir-me e disse: "Pá, eu vou arranjar umas músicas de tempo de pai, o pai vai gostar. O que é que o pai quer que eu tire? Uns Beatles, uma coisa?" E eu: Beatles não. Beatles é de maricas. Tiras, tiras ao Rolling Stones ou da Who. Daí para cima. Pá, E eu olha. fiquei assim a olhar e eu disse. E depois lembrei-me dessa história do Helter Skelter. Os da Who já. Principalmente os da Who. Eu acho que os Rolling Stones ainda puxavam muito para o rock and roll. Mas os da Who já estavam a começar a dar aquele passo. Os Rolling Stones tem uma música Exato. que é o Satisfaction, é quase uma música de metal também. Os gajos vão buscar influências Sim, mas do tu, por exemplo, tens o Helter Skelter que a gente estava a falar. O Helter Skelter já tem ali um riff do caraças. Sim. Tanto que o John Lennon no fim da música grita que está com bolhas nos dedos. Não é o Ringo Starr, que eles fizeram um monte de takes daquilo e sempre mais depressa. Eu acho que eu tinha ideia de ser o John Lennon por causa Pode ser, do. pode ser. Eu queria ver. Esse Qual é a mas- música dos Rolling Stones que é assim bem escura, que é na época já quando há a guerra do Vietnã, a gente está aqui a assaltos, que eles escrevem uma música assim pesada, que é I hear epá, não me lembro. É o Painted Black. Painted Black, exatamente. Tu É queres das uma minhas música? músicas preferidas deles. Epá, é fenomenal, essa música é brutal. E já tens aí um som que não é um rock, já tens outra coisa. Quer dizer, é rock, não é? Mas tens influências de. Sim, já não é o rock. Já não é rock. Aquele rock clássico, já é mais qualquer coisa. Já é qualquer coisa diferente. E bem, quem diz os Rollings diz muitos, até o Scream também. O Scream com o Eric Clapton também tinha o The White Room, é uma música que diz: epá, espera lá, isto já é um rock de E a agora. cena, a coisa que a gente começou no início a falar das guitarras, não é? Que é um instrumento que realmente é diferente. Presta-se. E era a coisa que eles fizeram para além dos amplificadores foi também a parte dos power chords. Sim. Era É uma verdade, coisa- sim, é verdade. Era uma coisa que não se utilizava assim muito, aliás, nem era bem visto até utilizar power chords. Mas quando se começou a utilizar e a saber utilizar e para chamar aquele som mais forte, aí deu outro poder à música. E Nossa, depois as Deus. pedaleiras nas guitarras, não é? Como? As pedaleiras nas guitarras depois. Eu não sei até em que momento é que começou a aparecer digamos, os efeitos, mas sempre houve cores e reverbs, isso sempre existiu. Pedaleiras, não sei. Pedaleiras é mais para a frente, né? Diria. Não, Não sei, não faço ideia, para dizer a verdade, é uma boa pergunta. Mas eu tenho ideia de ter visto que anos 70 já começou a aparecer qualquer coisa. É bem capaz. Sim. Eu não sei. Eu sou um guitarrista que para efeitos sou nulo. Os Queen era uma banda também, a outra banda começou como uma banda de quase rock metal, não é? Rock metal, ou metal. Aliás, até o primeiro álbum tem muitas coisas que o primeiro e o segundo álbum tem coisas que é quase metal. Depois é que tipo, cortaram, começaram a fazer outras coisas. Mas é também uma banda que tem o seu próprio som, mas no início era tudo esta espécie de heavy metal mais abrangente. Sim, eu não sei se vocês sabem que houve aqui uma edição apoiada pela Rádio Nacional 3 de Espanha, que é, digamos, a reedição do álbum dos Queen, mas em covers de bandas nacionais. Epá, eu já ouvi umas quantas no carro brutais, vale a pena. E agora vocês estarem a falar nisso, se calhar até foi bom porque a gente quase que saltava aqui uma pessoa que foi muito importante também para esta passagem aqui do rock para o metal. Estavas a falar dos Queen e uma das pessoas que influenciou e fez na altura o Freddie Mercury querer ter uma banda e querer fazer música foi depois de ouvir o Jimi Hendrix a tocar. Pois. O Jimi Hendrix também o Jimi Hendrix punha a guitarra a pegar fogo, não é? Jimi Hendrix, que estive a ver há pouco tempo, não é?
era um guitarrista de estúdio que ninguém queria saber nos Estados Unidos e disse, mas tinha talento, não é? E o manager dele disse, não, a gente vai por onde a música está a bombar a sério e há personalidades. E então mandou para Londres. Sim, porque E a gente anda aqui a saltar exato, a gente anda a saltar. Estados Unidos e Reino Unido. Exatamente. E Porque não é a mesma foi coisa. aí. Exato. Exatamente, não é a mesma coisa. Aliás, é muito importante esse Chuck Berry, pronto, a gente já salto. falou de alguns, Chuck Berry Sim, mas estamos aqui a falar um bocadinho de Chuck Berry, portanto, anterior aos anos 60, não é? mas depois, 50, ao 60. saltar para a Inglaterra, logo estas três na base do heavy metal, estas duas, não é? Mas Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath, Inglaterra. Rolling Stones, Inglaterra. Beatles, Inglaterra. Exatamente. Em alturas diferentes, eu diria que os Beatles mais 60, 70, não é? Mas mais... Depois eu fui para os Led Zeppelin é engraçado que tem muito esta coisa de não sei, eu não sei até se calhar a gente terceirenses tendo a influência desde pequenos da base americana, de ver muita coisa americana. A gente sempre percebeu que o material americano é sempre mais feito para durabilidade, uma coisa sempre mais bruta, menos aprimorada, e o material europeu sim. é sempre mais refinado. Pois, mas é capaz de ser verdade. Pronto. Eu acho que é interessante nisso, que a gente teve até agora a falar de Jimi Hendrix, do Chuck Berry, não sei o que, ou seja, eles de uma maneira mais bruta pegaram no rock and roll e puseram-lhe mais pesadinho e tudo, mas depois quem aprimorou foram já os europeus, foi já os Led Zeppelin, os Black Sabbath. Quer dizer, eu vejo. Pois exato. Eu não acho que se aprimorou, eu acho que é na Europa que se cria realmente o movimento. Eu acho que nos Estados Unidos há o folk, há o rock, que é a música dele, o blues, tudo vem do blues, não é? Blues, o rock, o folk americano, e isso tudo sim, estão lá a bombar e tem muito rock psicadélico, são fixe e tem bandas boas, gente muito boa. Mas depois, o salto, eu acho que acontece no Reino Unido, na minha opinião, quer dizer, sim, é o que vocês estavam a dizer, é Deep Purple, é os Led Zeppelin, mas depois tem a questão dos Black Sabbath, porque os Black Sabbath são muito diferentes dos Led Zeppelin ou dos Deep Purple, especialmente no álbum, nos dois primeiros álbuns, não é? mas no Black Sabbath, no primeiro álbum. E aquilo tem muito a ver com o contexto, tem a ver com a cidade onde eles nascem, a Birmingham, que foi bombardeada na Segunda Guerra, estava completamente destruída, as pessoas eram pobres, estavam deprimidas economicamente e possivelmente até... Há um museu de heavy metal lá, em Birmingham. Exatamente, portanto tem todos os papéis para criar um ambiente mais escuro que não tem nada a ver com o rock psicadélico e a alegria dos anos 70 e aquele ambiente de esperança que se vive do movimento hippie na América. E, portanto, estamos na Grã-Bretanha, estamos na Inglaterra, né? e tem outros contextos completamente diferentes. E, portanto, a música que nasce nas mãos dos Black Sabbath é super sombria, é escura, é aquilo tem é desesperante. O álbum Black Sabbath é o álbum final do heavy metal, praticamente. Exatamente, é por isso exato, eu acho que por aí considera-se. Se bem que o termo heavy metal já tinha sido usado noutras revistas e noutros contextos, mas eu acho que realmente o estilo nasce, aquele toque diferente, nasce pela mão dos Black Sabbath e também um bocadinho pela mão do Wyoming, não é? Por causa dos dedos. É uma sucessão de eventos que leva a que aquilo nasça daquela maneira, é muito engraçado. Falta-lhe a ponta dos dois dedos, não é? Acho que sim, ele trabalhava numa indústria, acho que era o último dia de trabalho dele e o gajo que estava na prensa de metal não estava lá, não faltou e puseram-no para lá, e era o último dia dele e o gajo estava a coisa e cortou-lhe os dedos. E ele ia deixar o trabalho porque ia tocar com os Black Sabbath, portanto era uma grande merda. O Wyoming não tem Ele meteu umas cenas de plástico, não é? Acho que sim, ele tem umas cenas, depois tem o cor do casaco que ele tinha, e depois andou para lá fazer testes até encontrar uma textura certa. Para tu imaginas, não é? Mas quer dizer, dali sai também uma forma diferente de tocar, porque ele teve que reinventar-se. Portanto, ele tocava meio jazz, acho que eles andavam a tocar numa banda de jazz e não sei o quê. Quer dizer, esquece tudo isso. Acaba o jazz e nasce aquilo.
Epá, eu acho maravilhoso, eu acho que é uma cena. E no outro dia estava a ouvir o disco, e eu vi várias vezes até, que é uma coisa que não acontece muito assim em discos antigos. Eu vi várias vezes que dizias, pô, tem cada música aqui, e cada Só. momento. A Black Sabbath, a NIB, Ah, tem muitas músicas, Mas, Iron mas Man, eles lançam dois discos no Paramount. mesmo ano, não é? É logo dois discos, acho que é dos dois dos anos 70. Em 70, não é? O Os Black Black Sabbath Sabbath, Black Sabbath é 70, e o é outro, mesmo nos anos 70. e o outro Começa a disco. aparecer aquelas vozes diferentes, não é? É, Até havia eram aquelas vozes mais, sei lá, mais vircas, mais vircas não, mas sempre aquela voz mais limpa, um bocadinho sim, como estamos hoje em dia. Eu ainda outro dia sim. estava a pensar nisso, eu sinto falta daquelas vozes que apareceram no rock nos anos 70, 80, 90. Epá, eu pensei nisso porque estava a ouvir Cinderela. E Hum, a voz de gajo de Cinderela é completamente fora. completamente É diferente. muito aguda, né? Tanto que o gajo deu cabo das cordas focais mais do que Foi uma isso que eu vez. gostei. Esta semana passada ouvi muito o álbum dos Extreme e gostei. A voz de Gary Sharon não é das melhores vozes de sempre, mas gostei de ouvir. Pá, parece-me, fez-me voltar outra vez àquelas épocas antigas onde eu ouvia mais É. aqueles Com tipos de licenciamento música. escafar. Quer dizer, mas isso já acontecia tanto os Deep Purple como os Led Zeppelin já têm umas vozes completamente Claro. E agudas, né? mesmo Tem a muito a voz ver. do Ozzy. Sim, mas tem muito a ver com. Acho que há duas justificações para essas vozes serem mais assim na altura, e uma delas é técnica. É porque uma voz aguda fura mais do que uma voz grave. Portanto, se tu estás a tocar rock, as frequências de uma voz aguda são mais altas, portanto, furam mais, e tu ouves muito mais uma voz aguda do que uma grave. Portanto, tu estás a fazer rock, tens muita potência de som atrás, depois pões uma voz grave, aquilo desaparece. Tem muito mais força, é muito mais. Passa muito melhor, e especialmente na altura. Agora a gente tem grandes compressores e tal, uma voz grave passa na boa. E tu consegues fazer equalizações muito precisas e tal, e a voz encontra um espaço, mas na altura não. Portanto, as vozes agudas eram melhor. Sim, mas é por isso é que eles também depois chegavam ao vivo e soavam tão bem como em estúdio. E hoje em dia, Sim, sim, sim. às vezes, não acontece isso. Sim, 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 sim. Ainda ontem estava a falar. Bem, não interessa, estava a falar outra coisa com um amigo meu e estávamos a falar disso. Vocalistas com Não, isto é vozes assim, Estes muito dois a graves. gente álbuns, isto é o amplo de divagação. A gente É uma bicicleta. divulgação. estes dois álbuns, Black Sabbath e Paranoid, um a seguir ao outro, Paranoid, exatamente. É que são no Paranoid tens o War Pigs, sabes? War Pigs, Sim, sim. tens Paranoid, tens Iron O Man, Paranoid, tens uma música que é mais ao estilo até Deep Purple, que é Planet Caravan, o que é Planet mais Caravan. psicadélica, ou Pá, seja, brutal, linda. Que eu pensava que era de Pantera, mas claro, é uma cover. foi Que uma eles cover que eles trouxeram fizeram uma cover. é pá, brutal E essa temos, música. e temos no lado dos Led Zeppelin, temos Immigrant Song, Exatamente. Stairway to Os Led Heaven. Zeppelin, imagina, em 1900, quando é que eles, bom, acho que foi Estão 1970, não até a é? década de 70, porque em 70 morre É. O John Bonham. No final Mas dos são anos 70. atuais, Desculpa, no final dos anos 70. No final dos Os anos Led 70. Zeppelin estão tão atuais que nos filmes que a Sim. gente vê atualmente, eu acho que já falei nisto, mas aquele filme do Thor, a música de entrada é Immigrant Song. A música de Claro. entrada do Iron Man, eh, Exato. por acaso acho que é do AC/DC. Por acaso acho que eles usam é do AC/DC, não é? Ou não? Mas É. eles usam também a dos Black Mas acho que Sabbath. também usam a do Iron Man para fechar, ou alguma coisa assim. Ou Mas seja, são pessoas que estão, na cultura pop atual. Sim, sim, sim. Aquilo que a gente estava a falar há bocadinho da cena de não ser só a guitarra, ser a bateria também, a Sim, influenciar sim, muito sim, isso. sim. O John Bonham, Sim, sim, sim. ah, epá, ele tinha uma maneira de tocar bateria que até ali não era completamente diferente. E, e, vocês, acho que é no YouTube, já vi há uns comentários sobre isso, sobre a maneira como ele tocava, principalmente a parte do pedal, dos pés, Hum. os contratempos, a velocidade que ele usava ali no bombo, completamente diferente do que já tinha aparecido até àquela altura. Yeah. Dava algum outro ritmo à banda, uma outra força à banda Sim, sim, sim. que Não, não. e deu, eu acho que abriu as portas para o que é a bateria de rock contemporâneo ou moderna, não é? Porque Sim, ele era músico, acho que era músico de jazz, não é? Eles eram todos músicos de estúdio, aquilo foi uma coisa que eles tiveram que se juntar, porque acho que o guitarrista Jimmy Page já tinha uma turnê e tinha que se juntar com alguém e foi buscar músicos de estúdio e acabaram por formar
os Led Zeppelin, porque acho que se deram muito bem, né? Musicalmente. Então o gajo não podia fazer aquilo que faz nos Led Zeppelin nas bandas de jazz. Ninguém quer, pá, olha aí, estás-te a passar, não é? E ele encontrou ali uma coisa, a voz, não é? A voz dele, a voz na bateria. E acho que aquilo molda também o que é o baterista do rock e do heavy, especialmente o heavy metal, mais à frente. Porque os bateristas eram como os guitarristas, estavam lá atrás, um bocadinho a Ringo Starr, não faziam nada, não é? Era só dar ritmo, era só para não dizer que só o não. ritmo. Ali ele ganha, ele ali passa à frente também como uma personagem mais da banda. Aliás, os Led Zeppelin têm uma coisa que eu acho que são muito importantes, que é, e que eu acho que ali é onde nasce a estrela de rock a sério. Ou seja, um Robert Plant com aquele aspecto todo de flamboyante e aquela voz e aquele estar, aquilo é uma coisa que nasce, quer dizer, já existia antes, não é? Mas eu acho que ele marca o que é o frontman do rock and roll e do metal é o Robert Plant. E depois é o baterista, não é? E depois é o guitarrista espetacular ao teu lado, que depois é o Vanilla mais à frente, é o Nuno Betancourt, são todos estes guitarristas mais à frente, seguem esses Eles criaram muito essa... Nessa altura havia muito essa coisa da dupla do guitarrista com o vocalista. O Tony Iommi com o Ozzy, o Jimmy Page com o Robert Plant, era muito aí nessa, o Ian Gillan com o esqueci-me do nome dos Deep Purple, peço imensa desculpa o Ritchie Blackmore. Exatamente. O Ritchie Blackmore, que depois vai criar uma banda com um dos maiores ícones de sempre do heavy metal, que é o Ronnie James Dio, com os Rainbow. Logo aí também não é uma das bandas genes do heavy metal, mas é uma das vozes também genes. Mas das duplas genes do heavy metal. Exatamente, eu acho que está na base do que é depois o imaginário de uma banda de heavy metal. Assim, quando penso em heavy metal, está assim uma espécie de estética que nem sempre corresponde a todas as bandas de heavy metal. Mas era o que a gente estava a falar há bocadinho. Uma banda que se a gente tentasse transportar para a realidade virtual. Portanto, temos os Led Zeppelin, ou os Deep Purple, com mais rock psicadélico, ou uma coisa assim. Sim. Depois sai o Ritchie Blackmore, cria os Rainbow, que também continua, entra com o Ronnie James Dio, com mais os dragões, esta temática assim mais coisa, que depois acaba por influenciar os Halloween e outras bandas por aí fora. É engraçado ver essa história. É muito fixe. É porque há assim, parece que é como se fosse uma árvore genealógica, não é? Em que se vê um bocadinho as descendências em estilo. Depois, obviamente, depois mais à frente cruzam-se. Quer dizer, até os próprios Halloween têm álbuns em que já não são aqueles Halloween, que são outros Halloween, que para mim são os meus favoritos, não é? Como o Better Than Raw e o Dark Riding, que são um Halloween menos power metal, que é um Halloween mais heavy metal, digamos, não sei se é trash ou heavy metal. Não é tão power metal. Puxar para o speed, talvez. Puxar para o speed também. Bem, quer dizer, estamos nos anos 70, temos os Black Sabbath. E depois tem aquela piada que é os Black Sabbath e a imagem do ocultismo. Claro. Exato. Que é na realidade do baterista, não é? Ou é o baterista, o Geezer Butler, ou esse é o baixista dos Black Sabbath? É o baixista. É o baixista. Acho que é o baixista que é assim fã do ocultismo e decide trazer esses assuntos para a frente. Mas porque ele achava que era fixe, não é por mais nada. Porque ele achava que era até o dia que o gajo tem o Wolverine no armário e acontecem umas cenas estranhas e ele atira o bifre e mete-se daquela casa para fora. Já não me lembro muito bem, a gente conta isso. Isso foi naquela vez que caiu os vinilos atrás de um gajo do ângulo. E ele fugiu para terra chão abaixo. É isso e o episódio. É isso temos essas situações e temos outras no hangar do Zé também. Da gente a falar de filmes de terror Hoje, ainda bem que não estou aqui. Exato, hoje não estás aí. No máximo desmonta essa mesa. No máximo desmonta-se aqui a minha mesa que bate. Que já teve quase. Vocês quando ouvirem de vez em quando é o Zé que de vez em quando dá um pontapé ali na sua mesa improvisada. E pessoal, olha, e década de 60, vocês não... Diz Nuno, ias dizer uma coisa, diz. Eu ia dizer do estávamos a falar de frontmans, mas depois aparece num registro completamente diferente que a gente já estava a falar, o Freddie Mercury, que acho que ele criou o exemplo do que é ser o melhor frontman de... Eu acho que toda a gente queria ser como ele, não é? Por exemplo, eu acho que, por exemplo,
para mim um dos melhores também de sempre, que é o Bruce Dickinson. Acho que vai muito atrás dele. Sim, O Axl Rose, o próprio Axl Rose usava uma coisa. O Freddie Mercury tem a meio de um concerto, parte-se o tripé e ele continua a cantar só com aquele bocadinho, aquela parte de cima, e ficou com aquela imagem, criou aquela imagem icónica. E o Axl Rose usava um parecido também um bocadinho sempre um bocado nisso. A cena do gajo vão um concerto inteiro para trás e para a frente, puxar para o público e tudo, que o Bruce Dickinson usa muito. Eu acho que o Freddie Mercury nunca pode ser deixado de parte de ser dos gajos que deram origem à estrela de rock. À estrela de rock. O frontman. Sim, claro. Tá lá, mas tens o Elvis, quer dizer, também, para trás também há, não é? Sim. O próprio Chuck Berry nos anos 50 já é também mas vai progressando, essa própria imagem é uma coisa que vai evoluindo. A influência que ele teve, agora está no concerto que eles depois deram em memória dele no Live Aid, foi no Live Aid. Não foi. Depois eles fazem mesmo um concerto. Eles fizeram Live Aid, mas depois já o que eles fizeram em tributo a ele, já não me lembro o nome. Mas sei que na música dos Metallica, que o James Hetfield foi lá cantar. James Hetfield, Brian May e Tony Iommi estavam a tocar a música. Ou seja, a influência que ele tinha, o James Hetfield também, um dos maiores de sempre, não é? Sim. E depois o Axl Rose a cantar o Bohemian Rhapsody. O Nuno Tencourt também toca. E vocês já ouviram a intervenção do George Michael? Eu disse Nuno Tencourt e a Alexa respondeu-me aqui, não sei porquê. Ela disse, sim, é um guitarrista. É um guitarrista de caralho. Se não falas mal dele, porque eu conheço o irmão dele, que ele vive aí na praia e vem dar-te uns cabeços. Vocês viram o George Michael a fazer, já não sei qual é a música que ele canta, mas eu sei que estava tão fixe, meu. Ele podia ter cantado nos Queen na boa. Se vocês puderem ver o concerto, a parte do George Michael no Live Aid é brutal. Eu já vi esse concerto, mas já foi há muito tempo. E por acaso é daqueles concertos que não deve-se ver de vez em quando. Sim. Aquilo é um jogo, é uma quantidade de eggs lá metidos. É ver quem tem o egg maior. Não, esse tipo, é isso, e é o concerto também depois daquele também pela paz na Rússia, que depois também depois também vai os Metallica e tudo, também é espetacular. Mas divago, continuando nos anos 70. Estamos aqui a falar de bandas do continente europeu, mas estamos só a focar-nos na Inglaterra, mas não países, não é? Em Alemanha, com os Scorpions, que também foi uma banda desta altura. Exatamente. Quantas bandas já influenciou, aliás, continuam ainda a influenciar o baterista, como é que se chama o baterista? Já não lembro. Mas foi... neste momento é o Mickey D, mas não. Exatamente, o Mickey D foi baterista dos Motorhead, que tinha o Larry, que foi roadie do Jimi Hendrix. Exatamente. É que eles andavam, aquilo era uma linha mais contínua, porque havia menos gente neste mundo. Aliás, isto não tem nada a ver, mas no outro dia vou divagar um bocadinho. Estava a ver um documentário sobre o Eric Clapton, e aquilo é fixe. Ele teve 50 mil milhões de projetos e desistiu deles todos, e depois andou ali de um lado para o outro a navegar na maionese. Mas aquilo era engraçado, porque o gajo tinha sempre público. Ou seja, não era conhecido como é agora, não é? Mas mesmo assim vivia e era rico já. Porque era pouca gente a fazer aquilo que eles faziam. Pouca gente tocava a guitarra daquela maneira e pouca gente dava espetáculos. E, portanto, toda a gente se conhecia. Eles trabalhavam uns com os outros. O Eric Clapton conhecia o Jimi Hendrix. Quer dizer... mas dizia-se que o Jimi Hendrix daquele lado e Eric Clapton diz. Sim, mas o Jimi Hendrix ficou famoso ao vir para a Europa. Realmente. Foi quando ele depois fundou o Jimi Hendrix Experience e estas histórias. Porque ele lá era músico de estúdio e cá ele era um músico por ele próprio, né? Era o frontman da sua própria banda, do seu próprio projeto. E o Eric Clapton admirava muito o Jimi Hendrix. Era como, quem é este gajo e o que é que ele anda a fazer na guitarra? Que era completamente novo. E eles próprios se influenciavam e conheciam-se, quer dizer, não era... Mas desta época também temos uns interessantes, que são os AC/DC. Sim, também. É verdade. Nomeados banda de punk no princípio, toda a gente achava que eles eram de punk, ninguém percebia o que é que eles eram.
E quem não, também são os... É outra Mas hoje banda em que dia, é hard rock, mas eu considero também que tem um estilo tão próprio que ninguém consegue copiar aquele estilo. sim. Não, E o Sim, próprio, o exatamente. próprio o Angus Young bate pé e diz que nunca devem considerar os AC/DC heavy metal. Pois não. Eles são Ele rock, eles diz, são rock and ele roll. diz ele quase que até diz que quase que chega ao ponto de quase dizer que não gosta de heavy metal. Ele diz, né, somos, não, somos eu acho rock que and ele roll. não gosta. Acho que é tipo o Keith Richards. O pessoal, eu acho que Sim, eles ficam chateados é de os categorizarem. Eles não querem ser Exatamente. categorizados, querem ser livres, querem. É. Ou Mas com. porque eles, mas é um bocadinho como. Eu acho que é tipo Aerosmith. Aerosmith é Aerosmith. Está no rock, no hard rock, mas é Aerosmith. é, Não há é, há não é certas uma bandas coisa que fizeram o quadrada seu assim como som. Motley Crue, que sabes que é Motley Crue, que é hard rock, air metal, não é? Ou que os Poison, Motley Crue, isso é air metal e são todos parecidos. Aquilo É. é bastante genérico. Agora, há bandas que saem do molde, os Metallica são um deles também, é metal, mas não é. Outra Qual é outra é. banda? Qual é a banda que é parecida à Metallica? Pois, Não há. atualmente. Não, há muitas tentativas de cópias, mas bandas realmente como eles. Mas agora que estás a falar Desculpa, nisso Nickelback. e pegando nos Desculpa, Metallica e vou embora. e pegando Zé, não sei porque é que a gente trouxe este gajo para aqui. Eu agora já não puxo esta conversa, já não puxo esta. Não, mas a gente, eu ia pegar em Metallica porque a gente às vezes fala aqui de os Metallica lançaram agora um novo e a gente diz, epá, não foi tão bom, não sei o quê, podiam ter feito assim, podiam ter feito assim. Mas o que a gente vê, estas bandas a tentar inovar hoje em dia, a gente não leva muito a sério. Mas nestes anos 70, sempre que saía um álbum, havia uma inovação destes gajos. Claro. E as pessoas absorviam aquilo, porque era novo e tinham uma capacidade de absorção completamente diferente do que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, a gente apaixona-se por aquilo e quer que seja aquilo. Sim, e nesta altura já não era tanto assim. E foi isso que ajudou também muito a evolução do estilo. Pois é, eu acho que há uma coisa muito engraçada Esta nesta foi. história. Foi profundo, tu veste lá. Foi profundo, não foi? Eu achei que foi. Sim. Mas olha, eu acho que há uma coisa muito interessante aqui nesta. Pronto, já falámos dos Led Zeppelin, Black Sabbath, cria-se um bocadinho este novo estilo e depois entram as bandas americanas, que é a parte engraçada. Ou seja, a gente está na Europa, depois vem a parte. A onda. É onda que É vai para outra lá. onda. Uma das. Quer dizer, a gente depois tem também. Ainda falámos ainda de Motorhead, Saxon e depois mais tarde os Iron Maiden e etc. Não é? Judas? E Judas Priest, sobretudo Judas Priest, exato. Judas Priest. E depois os Iron Maiden. Mas quer dizer, isso já se mistura aí na época do punk, que já é de finais dos anos 70 e tal. Mas nos Estados Unidos estão a aparecer o Alice Cooper, os Kiss, que são. Tens os Kiss, tens o Alice Cooper, que é pegar na música e criar um espetáculo. Portanto, nem sequer era tanto. Porque o resto, a música já estava criada, ele sabia isso. E ele não podia ser melhor nem com os Black Sabbath, nem com os Led Zeppelin, nem com nenhum dos outros. Então ele disse: epá, o que é que eu posso fazer aqui que não se fez ainda? É o espetáculo. Não é? Fazer espetáculo. Horror show. É horror show. É o imaginário, é misturar a música com. E acho que ele sempre foi espetacular nisso. Era o shock rock, não é? Que eu chamava. Shock rock. E depois temos os Kiss, que é uma coisa que permite o que os Metallica fizeram mais à frente, que é a comercialização da música. Exatamente. Já existia tudo que a gente está a ver agora. Tudo feito. Já toda a gente já fez. Exatamente. Eles fizeram até muito mais cedo que eles conseguiram vender canetas com o nome de Kiss, cuecas, caixões com o nome de Kiss. Tipo, acho que eles passaram-se um bocado, porque havia bonecos e umas cenas assim, e os fãs assim Os gajos até fizeram uma espécie de um filme, não foi? Que não correu nada bem. Acho que foi o que correu pior. Acho que foi aí que eles meteram os pés para as mãos já. Olha, tipo Metallica. Como é que o filme dos filmes... Mas quer dizer, aquilo é super. O Zé não conseguiu, o Zé acabou de puxar Metallica. Finalmente. mas é um bocado isso, quer dizer, a gente está aqui no final dos anos 70, não é? E temos já todos os ingredientes para transformar o rock pesado no mainstream, ou seja, temos bandas boas, Led Zeppelin, Black Sabbath,
ou de Judas Priest. Temos o estilo. O Judas Priest cria o estilo, mais ou menos, do coro, as vestimentas, não é? O imaginário. O Alice Cooper leva aquilo para espetáculo. Temos os Kiss que pegam naquilo e fazem como um produto para vender, ou seja, o rock está a ser vendido. Em todas as casas tens rock and roll. Tens os bonecos dos Kiss, tens isto, tens aquilo e outro. Portanto, o rock and roll começa a entrar, o rock e o hard rock começa a entrar. Epá, Kiss não é metal, mas é rock, pesado. Quem ouve metal, se calhar, também ouve Kiss num dia que está na festa. E, portanto, acabas por entrar na casa das pessoas com rock. Quer dizer, estava tudo preparado para entrar o heavy metal, não é? Acho eu. Sim. Estavam todos os ingredientes lá. Eu gosto do pormenor, eu gosto sempre da história do Judas, porque é que os Judas Priest começaram a usar o cabedal Sim. Claro. e as cenas todas, porque tinham lá o amigo da loja de sadomasoquismo e aquilo foi olha, vai estas correntes, vai tudo para cima e muito fixe, muito. Mas olha, criaram ali um estilo interessante. É que depois, mas é engraçado, quer dizer, esta coisa da história eu gosto bastante. É porque, claro, os Kiss, criando isso, também criam o movimento contrário, que é as pessoas que gostavam de rock pesado começam a olhar para os Kiss e quem é que são estes gajos? Que é isto? Que é esta palhaçada? Então vão à procura de outra coisa. A contracultura, não é? Fazer o contrário de... Exatamente. Mas ao mesmo tempo havia aqueles que criaram aquela toda aquela coisa à volta dos Kiss, que até havia aquela coisa de tentar os Kiss, ninguém sabia quem é que eles eram. Sim. Sim, quer dizer, aquilo foi um fenómeno, uma coisa brutal. Acho que ninguém deve ter ganho tanto dinheiro como os Kiss em música. Não sei se alguém ganhou, mas pelo menos naquela altura, provável que não. E atualmente, mas continuam em negociações, atualmente. Ainda estão a ganhar dinheiro. Apesar de eles estarem sempre a discutir uns com os outros, mas continuam. Sim, exato. Mas é engraçado, porque então a gente tem este panorama é ficholas, porque a gente está sempre a falar, quase sempre a falar Deixa só, ainda nos Kiss, sim. Quem foi a primeira banda que usou máscaras em palco? Olha, pronto. É isso, eles criam muita coisa. Neste momento houve alguém que gritou, está a ouvir o episódio e gritou Slipknot! Exato, mas é que é isso mesmo. Aliás, essa coisa que se cria, os Ghosts também fazem isso, não é? Em vez de ter, a gente sabe quem é o vocalista dos Ghosts, mas ninguém sabe quem são os fantasmas, os Ghosts. É verdade. Porque eles querem, ele teve que aceitar aparecer, mas ele queria criar um mistério, porque isso cria mais, se calhar, mais atenção do que conheces um gajo qualquer. Temos aqueles portugueses, os Blessed Mechanism. Também, mas os Blessed Mechanism, os Blessed Mechanism também foram uma cena em Portugal que durante muito tempo ninguém sabia quem eram os gajos. Os fatos eram também. Eu não sei, a música não sei qual é, não conheço, mas os fatos eram engraçados. É que chamou a atenção. Sim, e os gajos criaram, nem que fosse a curiosidade, eles criaram um movimento à volta deles. Uma coisa, mas os Gaéria, que o Zé estava a falar, uma banda de black metal portuguesa, eles usam aquela sim. Uma máscara? Sim, não é bem uma máscara, é tipo quase uma... Também não é uma balaclava, mas não interessa. Mas, eu acho que também eles criam esse mistério em palco. E por acaso deve ser interessante um dia perguntar a eles como é que eles tocam com aquilo. Mas pronto, já estamos nos anos 2000. Qual é o desenlace desta coisa que eu acho fixe? É que a gente fala um bocadinho dos Estados Unidos e tal, mas nos anos 70 a música principal dos Estados Unidos era a disco. Pois era. E portanto, aí, se bem que existia os Kiss, o Alice Cooper e tal, eram movimentos um bocadinho marginais, não é? E portanto aí não foi onde aparece o heavy metal. O heavy metal só pode aparecer na Europa porque aí estava a disco. E o que é que havia na Europa? Tinha o punk e não havia espaço para o heavy metal. E o punk estava a ganhar terreno porque era político, a situação política era instável, especialmente no Reino Unido, né? Então o heavy metal encontra um sítio no underground. Sim, porque a New Wave of British Heavy Metal é muita banda punk
O povo de ano dos Iron Maiden era todo punk. Sim, exatamente. E há bandas que, por isso é que eu disse antes que no princípio os AC/DC ninguém sabia muito bem se eles eram punk ou não, porque o heavy metal basicamente não existia na cabeça das pessoas. Existia punk. Então Era classificavam-nos isso. como. Era o punk, que depois vai dar aquelas duas diferenças do punk rock, não é? Tens o punk rock, não é? Que é com Sim. os Ramones, Sim. que é dos Estados Unidos também. Sim. E depois tens a outra versão que vai dar vai dar mais o metal, não é? Vai dar mais o punk metal, que é o metal. Exato. Sim. É que aquilo portanto, finais dos anos 70, deixa eu ver, morre o John Bonham, não é? Portanto, os Led Zeppelin terminam. Também morre o vocalista dos AC/DC, o John Scott, né? E também o Ozzy Osbourne sai dos Black Sabbath. E portanto as bandas que estavam a bombar e que parecia que iam dar qualquer coisa diferente acabam por parar um bocadinho. Ou perdem o interesse, ou as pessoas perdem o interesse. Tens o punk a bombar porque é político. Mas há um gajo que cria a Bandwagon. Vocês sabem o que é? É um pub de metal. Há um filme sobre isso. É um gajo que cria o pub onde passa metal. Porque ele gostava de metal. E isso é na Inglaterra. Claro, aqueles movimentos do heavy metal estavam a morrer. Os Judas Priest estavam a tentar polir o som, mas não tinham um sítio onde tocar porque só havia punk. E então este gajo, neste pub do metal, tinha um dia em que punha demo tapes. E aí foi quando ele começou a ver que vinha mais e mais pessoal. Porque havia muita gente que gostava de outro estilo de música que não tinha sítio onde ir. Então começam a ir à bandwagon. E é fixe porque ele tem os dias do heavy metal, não é? Começa a vir muita gente e de repente este gajo da bandwagon disse: espera lá, isto tem potencial, eu não estou doido. Esta música, as pessoas gostam desta música. E então vai falar com a revista Sounds, que também falavam de música pesada. E começam a fazer publicidade da bandwagon, ou seja, deste pub, e as pessoas começam a ir ali para ouvir música ao vivo. Ao vivo não, as demo tapes, aquilo é DJ. E aí é onde passam a demo tape dos Iron Maiden. E aí rebenta tudo. E aí é aí onde saem os Iron Maiden. E é aí onde aparece realmente depois Judas Priest, Iron Maiden, depois faziam concursos de guitarras de cartão, depois aquilo começou a ficar uma moda. Depois Judas Priest criam aquela imagem do cor, toda a gente começa a usar cor. E é num pub, pá. É uma cena pequenina. Isso acontece mais à frente, na Bay Area, com o thrash metal. Portanto, é quase um Peaky Blinders do metal. É ali naquela... Exatamente. Naquele pub. Mas é fixe porque eram pessoas que tinham vontade de uma coisa nova, sabes? Não estavam de acordo com aquilo que havia, então foram a um sítio em concreto. Isso agora é muito difícil. Que acontecesse uma coisa parecida. Sim. É muito difícil. Mas pronto, isto dei uma seca, mas eu achei engraçado esta questão. Não, isso é magia. É ali que nasce o heavy metal. A New Age of British Heavy Metal nasce um bocadinho, ou aparece ali, eu tenho um sítio para se expressar ali e criar público. E daí já vai para os Estados Unidos e depois pronto. Tudo o que acontece nos Estados Unidos é grande. Pois é. E essas bandas também, se calhar tínhamos de falar aqui um bocadinho de a evolução que estas bandas, que este estilo teve em relação antes, foi também a interação com o público ao vivo. A gente estava a falar um bocadinho dos frontmans de Freddie Mercury e Robert Plant e etc. Começou-se a interagir muito mais com o público, muito mais os próprios Queen começaram a perceber-se, se calhar foram dos primeiros a perceber-se disso de bem, a gente está cada vez a encher mais arenas, vamos começar a fazer músicas para pôr o pessoal a cantar e criaram os hinos, exatamente. Eu acho que foi também uma grande evolução do metal em relação aos outros estilos. Foi muito por aí. A época dourada do metal acaba por ser a época a seguir desta que nós estamos a falar. Sim, exatamente. Isto é o caldeirão. Está a fazer o caldo. O que vem a seguir, mais nos anos 80, aí sim, aí é que é o boom do heavy metal, do air metal, todos os tipos de metal que começam a surgir. E também percebemos isso que o Mike está a dizer. Sim, também percebemos isso que o Mike está a dizer, que os Estados Unidos decidiram investir no metal.
Os Estados Unidos o mexe o mundo. É a economia que mexe o mundo. Exatamente. Sim, sim. E neste caso estamos a falar muito da MTV. A MTV agora se dois. Sim, sim, sim. A MTV hoje em dia se calhar já não tem a força que tinha noutros tempos, mas Sim, sim. foi muito a MTV da mesma maneira que pegou no heavy metal e vou levar para cima e aguentou. A partir Sim. do momento que lhe cortou as pernas, acabou-se. Eu por acaso nunca percebi isso. Vocês viveram essa parte? Porque eu vivi o desaparecimento do metal na MTV. E não percebia. Eu não percebia porque é que aquilo desaparecia, porque havia muita gente que ia ver. Eu só vi a última parte, né? Onde não via Pois, os vídeos que queria ver de heavy metal era no VH1. pois. Pronto, é que eu vivi Mas a época do Headbangers Ball e do Beavis Pois, and Butthead. exatamente. Eu ainda apanhei um bocadinho isso, mas eu era demasiado novo para perceber a coisa. Yeah. Tinha o meu irmão mais velho que me passava muita coisa, mas eu ainda era muito novo para perceber isso. Mas depois apareceu o Grudge Yeah. e eles decidiram que pronto, estava feito de metal. Eu acho que O grunge é outro dos movimentos que teve início no metal. Claro, sim, mas o Kurt Cobain era um dos ídolos do Kurt Cobain era o Bruce Dickinson. Sim, mas o problema do grunge é que da mesma maneira é que houve o grunge foi um bocadinho aquilo que a gente estava a dizer de bandas que, tipo Queen e Led Zeppelin e Metallica criaram o seu próprio estilo e que mesmo dentro de um género, mas que mais ninguém consegue imitar. E o grunge foi um bocadinho isso, quiseram criar um estilo à volta de 3 ou 4 bandas que fizeram um som diferente, mas também não houve mais. Não houve mais ninguém a tocar tipo Nirvana. Epá, eu acho que houve muita gente, só que aquilo teve. Eu acho que houve, mas o mercado saturou rápido. Que se está com todas as outras, não há. Nirvana Pearl Jam. E os Nine Inch Nails? Sim. Epá, mas Nine Inch Nails é um bocado mais à frente que o grunge. Sim, mas tem muita influência daí. Sim. Mas de resto, pá, o que é que tens? Tinhas as Hole, que era Tinhas Hole, Alice in Chains, tinhas bastante malta. Sim. Tinhas... Sim, eu acho que confundi Nine Inch Nails com Alice in Chains, mas Alice in Chains, sim. Eu agora não me estou a lembrar porque o grunge nunca foi uma coisa que eu gostasse muito, para dizer eu também não. Gostava muito de Nirvana. E Pearl Jam estou a descobrir agora, com a idade. Mas eu acho... Vais ouvir o primeiro álbum de Nirvana? Sim, o Bleach. Não dizes que é grunge. Não é grunge. Aquilo tem muitos elementos de metal mesmo, de metal da altura. Não é... obviamente não tem solos, mas tem solos. A verdade é que tem solos, não tem solos muito elaborados. Também tens a Ugly Kid Joe. Mas a Ugly Kid Joe era mais hard rock. Eu pelo menos sempre achei a Ugly Kid Joe mais uns Guns N' Roses. Sim, é capaz. A tentar irem mais para os Guns N' Roses do que... Pode ser. Mas só em relação a isso da MTV, eu acho que a MTV, pelo menos nos documentários que se vê, a MTV, muita desculpa que se usam é que o pessoal do heavy metal estava a sair um bocado de controle, não é? Muita droga, muita... Pois, eles usam muito Mas é mas eles usam muito o exemplo de um MTV Music Awards que o gajo do guitarrista dos Poison, o CC de Phil, ele está completamente, a verdade é que ele está completamente despachado. O sniffou coca até não tem mais. E ele começa a improvisar demais num solo a meio da música, começa a tocar a música errada, etc. E eles dizem que a MTV por aí achou que eles estavam a ser um bocado de controle e decidiram cortar por aí. Mas o que vem a seguir também não é muito melhor, não é? O vocalista de Nirvana dá um tiro na cara. O vocalista dos Alice in Chains morre de não sei o quê. Não é? Eu acho que isso também vem já da conotação dessa altura que já se estava a dar ao heavy metal. E a gente já sabe que anos para trás já houve aquele incidente que o Dee Snider teve que ir ao Congresso, daquela associação de pais que não queria que os filhos ouvissem as músicas dos Black Sabbath que levaram aqueles miúdos suicidarem ou que alegaram que as músicas os miúdos suicidaram, ou seja, já houve um conjunto de
de conotações que se fez o heavy metal. Pronto. Eu acho que também aquilo depois tu tens o heavy metal, o air metal, não é? Que é um bocadinho de Los Angeles, mas depois estás ao mesmo tempo e contemporaneamente um movimento completamente contrário, que é o que encabeça os Metallica e os Megadeth e os Slayer, que é o do Bay Area, São Francisco. E portanto Sim, o problema é que o air metal. o air metal era o do mainstream, era o da festa, representava os yuppies, estava cheio de droga, mas era tão extremo que pá, aquilo criou um movimento de bandas sem fim, todas iguais, e depois todas queriam vender, todas tinham uma balada, aquelas baladas que a gente conhece, famosas, não é? As palavras passavam na rádio de vezes e vezes sem conta, e aquilo saturou a imagem, aquilo já não tinha ponto de desenvolver também. E depois era o que tu estavas a dizer, aparece o PMRC, e a gente sabe que as televisões estão sempre controladas pelos poderosos, que normalmente são mais conservadores. Ora, olhando para aquilo, eles tinham que acabar com aquilo, né? Aquilo era o fim, era um degredo, por assim dizer. Não conseguiram acabar tão facilmente com bandas metálica porque viviam no underground e continuaram a viver. Mas depois chegas aos anos 2000 e metes o hip hop. Sim, que é a mesma coisa. Mas o hip hop não tem mensagem. Quer dizer, o heavy metal, tu tinhas um Dave Mustaine a fazer o Choose or Lose, que tiveram que tirá-lo de lá porque ele começou a ser demasiado crítico, a perguntar demasiadas coisas. Tinhas muita crítica social, quer dizer, não do air metal. No air metal não havia crítica nenhuma, era festa e está a andar. Mas depois eles acabam com o air metal, mas no Headbangers Ball continua a Sepultura, que era super político. Temos Pantera, que é bastante crítico socialmente e dá uma imagem de seres independente e criticar o sistema. Tens Metallica sempre foram um bocadinho mais apolíticos, eles foram espertos. Os Megadeth, se quiseram meter aí, não é? Justice for All. Justice for All é. Mas quer dizer, também não passou daí, não é? Mas tens Megadeth, pá, tinhas bandas políticas e eles tinham que acabar com isso. Eu lembro perfeitamente, nós tínhamos o Headbangers Ball à quinta-feira e eu ia com o meu irmão e com os amigos, a gente ia sempre para a casa de um amigo meu que tinha MTV, a gente sentava-se a ver o Headbangers Ball e um dia começámos a aparecer à quinta-feira e não davam o Headbangers Ball, punham baladas e não sei o que, mas hoje não dão o Headbangers Ball. E um dia dava, outro dia não dava e um dia desapareceu. E ficámos sem o Headbangers Ball e olha, acabou-se. Até poucas vezes. Mesmo assim havia fins de semana dos Metallica e tudo, quer dizer, isso durou. É que na altura tu tinhas que ter alguém que tivesse antena parabólica porque apanhava a MTV americana mesmo, não tinha nada a ver com o que depois a gente... Sim. Mas o Friday Night Rocks é isso, eu vi muitos. O Friday Rocks. Sim, mas isso era a VH1 mais tarde. Mesmo assim dava muita porcaria. Mesmo assim dava muita porcaria. A gente levava a ver, acho que aquilo tinha para aí 2 horas e a gente nas 2 horas se via uns Iron Maiden e uns Megadeth, a gente já ficava contentes. É verdade, eu lembro uma vez no Friday Rocks apareceu o Holy Wars e acho que foi a primeira vez que vi o vídeo desde o princípio. Estava aí, pá, vão passar, vai voltar. E eu estava com aquela esperança de voltar. Eu lembro do Friday Rocks, é da altura do Friday Rocks que eu me lembro mais de vídeo. Os 2 vídeos que eu acho que repetia mais foi porque na altura apareceu o Jotter Bridge e eles tocavam o Open Your Eyes, acho que é assim o nome. E foi na altura que o Bruce Dickinson regressa e sai o Brave New World. E tocava muito o Wicker Man. Sério? E aí lembro-me disso. Era das poucas músicas de metal que dava mais, era muito isso. Depois eles iam buscar muito os Rat e coisas assim, anos 80. White Snake, bastante. Sim, eu acho que eles próprios também, quer dizer, aquilo morreu. Depois as pessoas já não iam, a referência já não era MTV, porque já não havia entrevista. O fixe da MTV era as entrevistas, os concertos e tu vias tudo. Ali era brutal. Depois deixou de ser uma referência e para ver esses vídeos tu já tinhas, se calhar até já tinhas internet e passavas disso, já não vias mais. Sim, mas a MTV passou de ser... Era aquele canal que até tinha exclusivos nos concertos, eles próprios é que produziam os concertos. Sim. E de repente cortou com isso tudo. Foi até porque a gente hoje em dia mete na MTV e dá tudo menos música, não é? Sim, não tem sentido nenhum. Então não tem sentido nenhum. Pois é que foi uma cena que eu vejo na MTV é quando tipo às 4 da manhã ou às 3 ou não sei o quê, está a dar o Ridiculousness. Que está a dar desde as 10 da noite, não é? Tu estás a ver às 4 da manhã, mas já está a dar desde as 10 da noite. Eu acho que foi um canal que tinha qualquer coisa interessante, porque não era só isso que passava, não é? Para mim gostava do heavy metal, mas havia mais coisas.
tinha qualquer coisa interessante e depois parece que passou por um filtro de um gajo que só pensa em dinheiro e ele se calhar já nem ganha dinheiro com isso, porque aquilo Até porque desvirtua a gente está tanto. a falar nisso, o metal passava muito MTV e tudo, mas passava pop, passava Michael Jackson, Sim, sim. Elton John, etc. Sim, O Michael sim, sim. Jackson, o Thriller do Michael Jackson é o primeiro, acho que foi o primeiro videoclipe que teve estreia em televisão e foi na MTV. Sério? Olha. Qualquer coisa assim. Epá, eu sou um gajo muito Não, epá, aquilo morreu. Mas a MTV tinha coisas engraçadas. Pá, tinha concertos no fim de semana. Faziam, por exemplo, quando os Metallica lançaram o Load, fizeram o fim de semana de Metallica. E então era. O Lars é que dizia, a introdução era MTV's no longer, it's Metallica Television. E então era só entrevistas em que eles punham falavam um bocadinho do álbum novo, mas também punham músicas que eles gostavam, um bocadinho de concertos ao vivo de malta que eles gostavam. Ou seja, era um diálogo sobre o estilo de música, não era só os Metallica. Era o James e o Jason Newsted juntos a mostrar. Agora vamos ver este vídeo porque é espetacular dos Porcupine Tree, porque são uma banda que eu gosto por isto e por aquilo. Pronto, quer dizer, eram os gostos deles, conhecias um bocadinho mais. Também fizeram de Sepultura, não sei se de Megadeth fizeram, acho que não. Acho que o James devem ter feito, mas mais para trás, se calhar na época do Rust in Peace. Não, e outra coisa que isto, a gente já está a saltar um bocadinho o tema, mas completamente. A própria MTV criou os Unplugged, que na altura era um sucesso. Mas era pela parte comercial e isso também desvirtuou um bocadinho os Unplugged. Mais recente, aqueles MTV Icons, também era fixe. Os Icons, Sim. Esse era fixe, o Icon era fixe. Mas pronto, a gente já está numa hora e meia exatamente, vamos à vida. Já vamos no fim dos anos 80 porque a gente saltou os anos 80 todos. A primeira base do bolo de heavy metal está feita. Já temos aqui os ingredientes. Portanto, resumindo e baralhando, houve gajos que faziam cenas e depois aquilo foi evoluindo. Exatamente, é isso. Eles basicamente usavam calças à boca de... E inicialmente usavam calças à boca de sino e uns cordões de flores e passaram para cor e gangas. E muito apertadinho. E tudo, em vez de ser a boca de sino, é a boca de nada. Assim, a boca de nada. Por isso é que começaram a aparecer as vozes agudas. Exatamente. Lá está tudo explicado. Pronto, e pronto. E assim nasce o heavy metal. Portanto, calças apertadas, vozes agudas. Fiquem bem, fiquem muito bem. E é isso. É isso, pessoal. Olha, está feita a nossa gente, se calhar. Exatamente. A nossa gente do metal. A gente já sabe, vocês já sabem como é que é. A gente pede para vocês depois comentarem aí o que é que acham que a gente deixou para trás, que foi muita coisa. Mas deem a sua opinião e deixem o vosso like, não é? Para a gente evoluir aqui com o nosso samp. Pronto, a gente agora vai trabalhar no próximo episódio, que também vai ser fortíssimo, com muita divagação, muita coisa que nenhuma ordem cronológica. Sim, assim, então vinhas cronológicas. Mas para quê? Nós realmente estamos na física avançada, o espaço-tempo contínuo não é bem assim, há várias dimensões, o tempo a gente já está naquela fase de... A gente já está naquela cena da lei das cordas e o caraças, isto já não sei quantas dimensões, não é? Já anda a tocar umas cordas, eu ando a tocar umas cordas. Exatamente. Mas pronto, é assim. Pessoal, olha, para o próximo episódio estamos cá, nós os três, outra vez, em princípio. Se nenhum da gente fugir, se não, onde está dois, nunca vai estar. Busca e captura. Exatamente. E pronto, é assim. Vocês já sabem que podem esperar coisa boa no próximo, depois de terem ouvido excelente hora e meia de bela conversa neste episódio. E é isso. Até o próximo episódio e haja saúde. Ponham o volume no máximo. Fiquem ligados, fiquem metaleiros.